Boa noite, mangalarguistas. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Prosa Manga Larga, o programa que vai se firmando aí nas redes sociais. A cada 15 dias a gente segue firme aqui com o Prosa Manga Larga. Hoje com alguns convidados de excelência. Temos aqui o Rubinho Meirelles, o Rafael Meirelles e o Fernando Tardioli. A gente vai seguir com um programa um pouquinho diferente hoje. Nós vamos ter só um âncora aqui, que sou eu, e a gente vai estimular vocês a fazerem perguntas para os nossos convidados. Então hoje, o pessoal que participar do programa e mandar a pergunta aqui para a gente vai sortear um boneco entre todas as pessoas que participaram do programa. Um boné do Manga Larga. E quem não for o Felizardo, que não for sorteado, pode adquirir o boné na nossa boutique. Hoje um boné do Manga Larga está em torno aí de R$30. Vocês podem ligar aqui na associação e fazer a reserva com a Vera. Para começar o programa, então, eu vou falar da nossa agenda, dos eventos da raça Manga Larga até o próximo programa. Dia 24/8, nós vamos ter a exposição do cavalo Manga Larga no Centro Hípico Hipocampo, em Amparo. Dia 24/8 a 25/8, nós vamos ter a cavalgada do Núcleo Manga Larga da Alta Mogiana, em Pedregulho, São Paulo. De 23/8 a 26/8, nós vamos ter a exposição Manga Larga de Esteio, na Expo Inter. Dia 31/8, nós vamos ter a última etapa da Manga Largada, organizada pelo Núcleo Manga Larga do Vale, do Paraíba. Essa última etapa vai acontecer em Paraibuna, é a última etapa, e de lá já vai sair o campeão da Manga Largada desse ano. E esse ano com uma diferença, nós vamos fazer a entrega da premiação da Manga Largada dentro da Nacional. Então a gente vai fazer a última etapa agora, premia o campeão da etapa, e o grande campeão a gente vai premiar durante a Nacional. E de 1/9 a 8/9 nós vamos ter a exposição Manga Larga de Feira de Santana. Essa é a agenda do Manga Larga para os próximos 15 dias. Então eu gostaria aqui mais uma vez de cumprimentar o Rubinho Meirelles, o Fernando e o Rafael, e pedir para vocês contarem um pouquinho a história de vocês dentro da raça. Talvez aí começando pelos mais jovens. Pelos mais jovens. Vai lá, Rubinho. Vai lá, Rubinho, conta pra nós um pouquinho a sua história dentro da raça Manga Larga. Como é que tudo começou? Bom, primeiramente, boa noite a todos. Vamos tentar um pouco, eu sou meio ruim de data, nunca fui muito bom para a data, não. A gente cria, meu pai começou... Bom, de um certo ponto, só para dar um parênteses, minha família é criador... Nós somos dos primeiros em Machador. Começamos a família toda, cria Manga Larga Machador. Então, de uma certa forma, eu sou uma ovelha negra na família, você está entendendo? Pulei para o outro lado, você está entendendo? Mas meu pai tinha parado a criação quando veio para São Paulo, trouxe uns animais e aí parou. Depois ele voltou, registrou as éguas no Machador. E eu forçando ele, que eu gostava mais... Sempre tive mal apetite, gostava mais do Manga Larga, do cavalo em si. E fui enchendo ele até ele comprar umas éguas Manga Larga. E iniciamos com 3 éguas Manga Larga e um cavalo Manga Larga. E o cavalo até já era utilizado em umas éguas machadeiras, naquele tempo que a égua não era registrada. Aí depois registrou, começou a criar cada um separado um do outro. E até hoje eu ainda crio as duas raças, mas crio bem definido, dentro do espírito de cada associação. Não vou negar que já fiz alguns cruzamentos, o que eu fiz de cruzamento eu levei estar em Goiás sem registro. Eu sou muito rigoroso nessa parte, está entendendo? Não abro mão de jeito nenhum. Não nego que já fiz, poucos, mas os poucos que eu fiz, não estão registrados em lugar nenhum. Certo? E aí começamos com 3 éguas, 2, no fundo todas as 3 éguas eram sangue SP, 2 compramos do tio Carlos, mas eram crioula do Sr. Eduardo de Junqueira, e uma do Sr. Gilberto, o Gilberto Almeida Prado.
E o cavalo era um cavalo crioulo da Fazenda São Luís do João Barrilar, filho do atleta JO, com égua de Orlândia, com o pessoal do lado do Sheik. Esse foi o início da nossa criação no Manga Larga. E eu gostava, para diferenciar mais um cavalo do outro, na minha opção, que eu sempre gostei e gosto até hoje, eu ando muito a cavalo. Gosto de trabalhar e cavalo, não só cavalgar, eu gosto de trabalhar o cavalo. Caçar eu já cacei, mas muito pouco, não foi, mas já cacei algumas vezes. A diferença maior de eu usar o Manga Larga é que eu sempre gostei de um cavalo que galopasse, um cavalo mais ágil, essas coisas. E o machador deixava um pouco a desejar para mim, e foi aonde que eu optei e virei mais para o Manga Larga. Legal. Você, Tardioli, como começou a sua história dentro do Manga Larga? Bom, boa noite, Anga, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, atendendo o convite para estar no Prosa. Minha história no Manga Larga começou aqui no Parque da Água Branca, onde nós estamos há 27 anos, né? Graças ao meu pai, que está aqui hoje com a gente acompanhando, que me deu de presente no dia do meu aniversário, num leilão oficial, a minha primeira égua. E daí depois a gente não parou mais, mas são 27 anos, né? Com fases diferentes na criação. A gente tinha um cavalo muito mais com uma finalidade específica, que era lazer, no sítio, no final de semana e tudo mais. E eu sempre gostei de cavalo, nasci com isso, a gente não tinha tradição nenhuma no cavalo, né? Nasci aqui em São Paulo, mas tinha essa paixão pelo Manga Larga. E depois, com o passar do tempo, a gente foi evoluindo, adquirindo outros animais, dando direcionamento na criação e tudo mais, mas o começo foi aqui no Parque da Água Branca. Muito bom. Rafa, O velho já falou tudo, né? Estamos tentando seguir o rastro dele aí. Mas boa noite, né, pessoal? Obrigado aí pelo convite. Estamos aqui, o Cianga chamou a gente. Viemos no mês dos pais, então talvez eu e o velho, que nem eu chamo. Mas a gente tenta criar. Eu criei um cavalo lá e a paixão minha foi desde pequeno. Eu tive uma época que eu parei porque eu caí do cavalo, fiquei meio traumatizado, fiquei um tempo sem andar. Depois voltei a andar e não larguei mais, virei veterinário e mexo com isso e é paixão. você é veterinário. É. Muito bom. O Rubinho, conta um pouquinho para nós. Existe, por exemplo, o sufixo Rubinho, a quarta do Rubinho, existe o sufixo Meireles, um exemplo, a linda de Meireles. Conta para nós o porquê desses dois sufixos, qual a diferença de um de outro. Não, o criatório em si é o mesmo. A diferença é que o meu pai que foi sócio primeiro, e a criação dele era Antônio Josino Ribeiro Meireles e Filhos. E eu criei muito tempo junto com ele, eu não sou muito em fazer questão dele. Depois de uma certa época eu resolvi ter o meu criatório. E aí eu fiquei sócio, ele era sócio remido, eu fiquei sócio contribuinte e pus o sufixo do Rubinho. Depois, com o falecimento do meu pai, como todo mundo, eu já falei, a família toda é pro lado do machador. E eu peguei, consegui com a família, eu voltei, peguei o sufixo dele e continuei o criatório dele, eu parei o meu, tá entendendo? Então por isso que é, mas em si os animais são os mesmos, sempre quem mexeu foi eu que mexia com todos. Então hoje atualmente você só usa Meireles? Só uso Meireles, tá entendendo? Eu, de um certo modo, eu paralisei o Rubinho e fiquei com o que era da família mesmo. Meus irmãos, minha mãe abriu mão, ficaram para mim. Os animais também, a maioria era meu, que não foi, eu acabei adquirindo e ficaram todos comigo. Legal. Tardioli, eu queria, como eu disse, hoje eu estou sozinho aqui, então eu queria fazer um bate-papo, a gente vai conversando aqui. E eu queria falar, nesse primeiro bloco, eu queria falar um pouquinho do criatório de cada um. Então eu queria perguntar para você, qual a base do seu criatório e quais os principais reprodutores e matrizes hoje? Na verdade, a base do nosso criatório, a primeira égua que começou a fazer tropa efetivamente para a gente foi a Dengosa JO, que hoje já está velhinha, está com a gente ainda, mas que é a raiz, a base. A Dengosa foi comprada num leilão no Jockey, era potra, tinha 10, 11 meses, né? Isso em 1999 a gente comprou. Ela foi o último animal do leilão. Foi comprada por R$ 1.960 em 16 parcelas de R$ 160. E é a égua que fez o começo, deu a primeira arrancada na nossa tropa.
Ela depois nos deu vários produtos, mas especialmente a principal filha dela é a Realeza da Tardim, com o Regalo JO, que depois é a mãe da Realidade, que foi primeiro prêmio nacional, foi reservada a grande campeã da final da Copa de Marcha e tudo mais. Ela é a base. Depois a gente foi, a nossa criação tem uma divisão muito clara, né? Como o Rubinho mencionou no começo. Primeiro, os animais eles sempre foram Tarlim, eles eram registrados em nome do meu pai, eu tinha 13 anos. E depois, quando eu me associei, naquela época que a associação não permitia a transferência do sufixo, eu usava o prefixo TL, por isso alguns animais nossos têm o TL na frente. Quando houve uma mudança no regulamento que passou a permitir a transferência do sufixo, aí eu deixei de usar o prefixo TL e a gente voltou a ser só Tardim. E essa divisão na tropa, na verdade, é a partir de 2009. A gente ficou até 2009 batendo cabeça, fechando fila, né? E com uma vontade de fazer, uma paixão pelo cavalo e tudo mais. A partir de 2009 eu resolvi que era hora de dar um direcionamento na criação e passar a criar de verdade para valer. E depois disso a gente a gente adquiriu alguns animais. A primeira grande égua que eu comprei foi no comecinho de 2010, foi a Catarina da Mar Azul, né, do meu amigo Moacir. E no mesmo ano ela foi grande campeã nacional, de marcha. Depois nasceram outros animais em casa que se destacaram e a gente também fez uma série de outros investimentos pontuais, né? Sempre, na verdade, um princípio que a gente tem na criação em casa é trabalhar com consistência genética. A gente acredita muito em famílias, né? Então é óbvio que o indivíduo é a primeira coisa que nos chama a atenção, mas a gente acredita muito na genética. A gente olha muito o histórico do que aquelas linhagens produziram ou não, e sempre com uma preocupação muito grande, uma atenção muito grande, especialmente nas linhagens maternas, né? A importância da fêmea na criação, para que você possa construir uma seleção efetiva que tenha essa consistência genética. E daí a gente fez algumas aquisições pontuais, vários outros acasalamentos. A gente usou uma coisa que eu faço até hoje no Aras. Não tenho absolutamente nenhum preconceito com usar nenhum cavalo, não tenho preconceito com nenhuma linhagem, não tenho preconceito, como muitas vezes infelizmente acontece com proprietários ou criadores e tal. Se o cavalo tem uma contribuição, se a gente acredita que ele pode dar uma contribuição e tudo mais em casa tal, a gente vai buscar e usa. E também a gente não fecha em nenhum cavalo, embora é natural que você tenha um volume de produção maior concentrado nos seus próprios reprodutores. Todo ano, toda a monta, a gente usa no mínimo dar uma pincelada, uma pitadinha tal, de 3, 4, 5 reprodutores diferentes. E depois, quando teve a aquisição da tropa do Reginaldo, Isso foi em? a aquisição da tropa do Reginaldo foi em 2000, o tempo passa tão rápido, mas foi em 2015, se eu não me engano, né? Eu comprei a tropa do Reginaldo, depois a gente dividiu com o Corumbau, mas ali é óbvio que o fato de você comprar uma tropa consolidada, consagrada e tudo mais, te dá um avanço, um salto genético muito grande, porque em vez das aquisições individuais você acaba tendo uma concentração, e ali já tinham grandes éguas consagradas como mães, né? Mas a preocupação e a linha de trabalho que a gente procura seguir é exatamente essa. Entendi, eu tenho umas perguntas para fazer para você, mas antes eu queria aproveitar e fazer a mesma pergunta para o Rafa e para o Rubinho. Qual é a linhagem de vocês hoje? Como que funciona também o cruzamento? Como vocês planejam o cruzamento, a genética? Eu de um certo modo, eu tenho todas as linhagens, assim, um pouco de cada linhagem, está entendendo? Vamos supor, dessas éguas iniciais que eu tenho, o que nós compramos, que meu pai adquiriu, eu ainda tenho sangue. O meu cavalo vem nesse sangue, está entendendo? Da égua que nós compramos do Sr. Gilberto. Ela tive uma filha dela que chamava Gazela, a Gazela pariu a garoa pariu o general, certo?
E são éguas que são 3 gerações. E eu andei nas 3 éguas. Andei bastante, menos um pouco na Gazela, mas tanto na Gamela, que era a primeira égua que veio, na Garoa, eu andei muito, tá entendendo? Eu acho que a gente tem que ter um conhecimento, a minha opinião, você conhecer o cavalo para você ver o que você vai utilizar. E no fundo, a gente procurando dentro das linhagens que tem, eu tive sorte, tirei o cavalo. No cruzamento eu consegui o cavalo. Aí eu tenho Só para posicionar o pessoal mais novo na raça, o seu Gilberto, qual o sufixo? Gilberto Almeida Prado, ele é filho do Sonhonhô, é SP2. SP2, ok. Certo? Para quem é mais antigo conhece, para a turma nova não conhecia, ele até parou, ele não cria mais, tem um filho dele que é muito meu amigo, mas eles não criam mais então, registrado. A Gazela era SP2? A Gamela. A Gamela era SP2. A Gazela já é crioula minha. Já é Meireles. Já é Meireles. Então é um cavalo que eu fiz com linhagem feita lá em casa dentro do... Cai na coisa da mãe que o Tardioli falou. Volta na linhagem de mãe. Buscar a linhagem materna. A gente Materna, gosta, é uma coisa que é importante pra gente também. Aí depois eu tenho um pouco, já tive um pouco de fake, tem alguma coisa de fakes, tá entendendo? Eu usei o Vermute de V, que é sangue dele, é filho do Bendico Garcia. Tem para trás, já usei também. E tenho que foi do início, que foi um animal que eu andei muito quando era criança e aquilo me cativou, que era do sangue Lobos, que vem do sul de Minas. E como eu falei no início, o criatório nosso no Machador é um criatório base, dos primeiros criatórios no Mangalarga Machador, tá entendendo? Eu sou da linhagem Angaí. Então, e o Lobos é perto, que o Favacho, as fazendas antigas eram tudo mais ou menos perto, e todo mundo se relacionava, além de um certo laço de parentesco, e era, naqueles tempos convivia muito, trocava cavalo, essas coisas. E meu pai adquiriu um cavalo chamado Itajubá Lobos, era registrado no Mangalarga, deu produção lá em casa, teve bicho dele que foi para o Machador, mas era um cavalo do Mangalarga até... O único defeito dele, vamos supor assim, para mim, que era moleque na época, ele era meio áspero, ele era áspero para andar. Mas a gente era criança, aquilo para mim não me incomodava não, mas era um cavalo super ágil, de uma confiança, um cavalo diferente, entendeu? Foi um cavalo que eu acho que ele me ensinou muita coisa, tá entendendo? Eu andei muito nele. Agora você fala, é bom de andar? Não era bom de andar, tá entendendo? Mas quando é pequeno, isso aí o que eu queria é divertir, galopava, fazia um punhado de coisa com o cavalo. E essa linhagem me marcou por causa disso. E eu sempre, como nos atributos iniciais do Mangalarga, é um pessoal que sempre caçou, você está entendendo? Eu tenho primo que caça, pessoal que caça, e isso aí sempre me influenciou no meu criatório, você está entendendo? Então eu tenho, até hoje, eu ainda tenho bastante trem dos lobos, que no fundo é o sangue do Favacho, tá entendendo? E eu acho que em síntese hoje o que eu tenho é isso aí, eu tenho SP, que domina, aí um sangue que tem do outro lado, que eu sempre gostei também, que coisa, eu tenho um pouco de sangue que vai no Sebastião Malheiro. Certo. Ô Tardioli, você estava falando para mim que você considera bastante a genética, principalmente a linha materna, para realizar os seus cruzamentos. O que mais você leva em conta nessa hora? Dentro do Aras, é só você que decide? Você divide com mais alguém essa decisão do que acasalar? A gente conversa bastante, discute bastante. E é óbvio que no final das contas, se tem algum acasalamento, que não é consenso e tudo mais, eu sou teimoso por natureza e tal, e acabo fazendo os meus acasalamentos no que eu acredito, e às vezes dá certo, às vezes quebra a cara, como todo mundo, mas a gente discute bastante. No Aras é tudo discutido e planejado, né? Aliás, a gente planeja muito cada passo, cada movimento que a gente vai fazer na criação. Mas você faz os cruzamentos, só para o pessoal que está nos assistindo também ir aprendendo um pouco. Você faz os cruzamentos baseados na genética, ou, por exemplo, você arrisca indivíduo com indivíduo bom com indivíduo bom? Ou sempre você está olhando a genética, você não faz esse chute de indivíduo com indivíduo?
A tua pergunta é ótima, tá? Até em função dos programas de melhoramento e tudo mais, a gente começou esse ano um programa de avaliação e de melhoramento e tudo mais. E o que acontece? É óbvio que a gente leva em consideração o fenótipo e a característica de marcha de cada um dos indivíduos, mas sempre com um olho na genética. Então, no fundo, a gente está sempre olhando a genética aqui e olhando o que a gente espera trazer de cada um dos indivíduos. Mas mais importante do que isso, que a gente leva muito em consideração e observa, é a capacidade daquele determinado indivíduo de transmitir determinadas características. E hoje tudo isso é feito de uma maneira muito empírica, com base no feeling do criador e tudo mais. Mas a gente está procurando trazer mais racionalidade para esse processo, a gente está procurando trazer base científica e teórica para isso. Por quê? A gente sabe que um animal, a gente sabe que grandes animais que são expoentes, que se destacam, muitas vezes, talvez eu diria na grande maioria deles, eles não conseguem se confirmar na reprodução. Né? Por isso que a gente tem, na acepção da palavra, pouquíssimos reprodutores, né? E poucas matrizes que realmente se destacam, né? E que se consagram pela capacidade de transmitir para a sua progênie determinadas características. Nós temos grandes cavalos, grandes éguas, tal, que infelizmente não produziram produtos do mesmo nível. Veja, o desafio da criação é produzir melhor. Estou falando que a gente tem dificuldade, né? Todos temos dificuldades com alguns que não conseguem nem produzir uma progênie do mesmo nível. E o grande desafio que a gente tem hoje tal, é justamente conseguir mapear e identificar essa característica que faz com que um indivíduo superlativo tenha capacidade de produzir e de transmitir aquela qualidade para a sua progênie. E você, Rafa? Como você planeja os cruzamentos da tropa Meirelles? É genética, indivíduo com indivíduo? A gente lá em casa, sempre eu e o velho, meu pai, a gente senta geralmente um pouquinho antes da estação, ainda não sentamos esse ano, mas provavelmente vai ser bem pouco. E a gente pega a genética e busca os cavalos. Hoje em dia pra gente é um pouco mais difícil, porque a gente tenta buscar animais de sangue mais antigos e que a gente busca dentro de cavalos que trabalham no campo, essas coisas. Então é um pouco mais difícil da gente achar esse garanhão, entendeu? Então a gente tenta achar alguma coisa. Ano passado conseguimos achar um cavalo que é o Dendê, a V53, usamos, vamos ver o que vai nascer disso, mas eu estou com uma esperança muito grande. Usamos em éguas boas e a gente fica pensando, sempre discute tudo o que a gente vai fazer e faz depois. E é que nem a gente fala assim, é a cachaça, se dá certo, se não dá, a gente ainda vai, tem hora que dá certo, aí fica bom, né? Dentro dessa questão do cruzamento, o Pedro Soares, Pedrão, nosso amigo, um abraço, Pedrão, tá mandando uma pergunta para você, se os cavalos de pista hoje entram na sua criação, ou seja, se você utiliza os cavalos que estão na pista dentro da sua criação, ou se é muito difícil, você ainda vai buscar aquele sangue mais antigo, aquele sangue mais caseiro, no seu caso, principalmente, que é. Hoje em dia, no que a gente quer da nossa tropa, eu acho muito difícil algum cavalo conseguir encaixar nos parâmetros que a gente queira, entendeu? Que é marcha, docilidade, vamos falar assim, animal muito rústico, entendeu? Então são outros olhos que a gente fala assim pra gente. Então acaba tendo uma dificuldade de ele entrar. Mas tem cavalos bons que eu acho que daí, vamos falar assim, você gosta, te agrada, mas é que nem eu falo assim, aí eu não sei se compensa a gente ficar saindo muito do que a gente está pensando agora, entendeu? Eu acho que a gente está fazendo um trabalho de base para depois talvez entrar um cavalo desse, entendeu? Aí por enquanto é só uma base que a gente está fazendo, é uma outra coisa. O Talioli, você falou sobre um estudo que você está fazendo, que você está capitaneando e daqui a pouco eu queria entrar com essa pergunta, mas antes disso eu queria falar como que é o desafio de fazer um leilão de qualidade por ano e tá sempre inovando dentro desse leilão. Você tem sempre produto para isso? Como que funciona? Tem que ter tropa para um leilão por ano. Na verdade, fazer o leilão já é um desafio. Fazer o leilão todo ano e não intercalar é um desafio adicional, mas que a gente abraça com o maior carinho, com toda a expectativa do mundo e tal.
Para mim, fazer o leilão é um prazer, né? Não tem sofrimento nenhum. Né? Meu pessoal que está me ouvindo lá, nosso time no Aras tal, vai querer morrer eu dizer isso tal, mas porque eles estão sofrendo e sofrem o ano inteiro e tudo mais. Mas para mim é um prazer. A gente trabalha muito, a gente planeja muito, mas fazer o leilão é um desafio. É um desafio porque, primeiro, você precisa ter a leitura, ou tentar ter a leitura, né? A gente muitas vezes acha que tem a leitura e lê errado, mas ter a leitura do mercado. Então, a proposta do nosso leilão não é vender aquilo que a gente gostaria de vender, mas os produtos que a gente acredita que o mercado deseja comprar. Essa é a primeira questão. Por isso, na verdade, a gente se desfaz de alguns produtos que são diferentes ou que não estão todo dia em leilão. Esse é um ponto. Segundo ponto, o leilão ele coloca atividade no Aras, né? Uma coisa que sempre me incomodou, a gente passa a nacional, volta final de setembro e tudo mais, e não dá para ficar até março sem fazer nada, entre aspas, né, e tudo mais. O leilão ele coloca vida, ele coloca atividade no Aras, a gente tem desafio. Aí você fala, pô, mas já não tem vida, está começando a estação de monta e tudo mais. Mas é um desafio adicional, a gente toca a monta preparando tropa junto para o leilão. O leilão nos atrasa na pista, é óbvio que ele nos atrasa na pista, isso não tem dúvida, porque a gente vai prender tropa de pista depois que passou o leilão no final de fevereiro, no final de março. A gente segue sempre o carnaval, o leilão é sempre na semana seguinte do carnaval. Então isso atrasa, mas é algo que não me incomoda nem um pouco a questão da gente ficar atrasado na pista. Como planejar o leilão? A gente planeja o leilão, na verdade, buscando, primeira coisa, tentar atender todos os públicos, além dessa proposta de vender, não o que a gente gostaria, mas tentar atender todos os públicos para ter, né, um atrativo. E a inovação tem sido uma das marcas do nosso leilão. Quando a gente fez o leilão a primeira vez em 2016, era um momento difícil, uma situação delicada, que o país atravessava, o próprio momento ambiente na raça não era positivo e tudo mais, e a gente tentou fazer. E cada edição nos desafia a fazer melhor e fazer alguma coisa diferente na próxima. Tem muita gente que fala, você está maluco, vocês estão doidos, vendem alguns lotes completamente em aberto, né, como você poder escolher o direito de usar uma determinada matriz do Aras por um ano e tirar o que der de embrião. E óbvio, o comprador, ele sempre muito hábil e bem orientado, ele vai no expoente, sempre que você dá um cheque em branco para ele preenche. Né? Isso acaba sendo natural, mas isso também não é um sacrifício para a gente. Quando a gente botou pela primeira vez na história, ninguém no mundo tinha feito isso, de colocar para vender em leilão um clone em gestação e tudo mais. Ninguém sabia como é que o mercado ia receber isso, o que ia acontecer. Isso gerou uma mídia tão espontânea, teve uma cobertura maciça da imprensa. A Globo Rural fez 3 páginas de matéria, não sobre o leilão, sobre a manga larga, né? Em função dessa venda do clone em gestação. E vários outros produtos. Esse ano, por exemplo, a gente comercializou dose de sêmen, como se faz no mercado de bovinos. A gente não vendeu cobertura, a gente vendeu dose. Sempre pensando no quê? Em atender todos os públicos, mas com uma preocupação muito grande de democratizar um pouco da genética. Eu acho que a gente tem um desafio muito grande na manga larga de fazer com que essa genética se espraie. Ela tem que se espraiar um pouquinho mais e tudo mais, porque ela está muito concentrada. Esse processo de elitização da raça, ele não pode acontecer, né? Por isso que tem algumas medidas que são tomadas que preocupam demais, porque o cavalo e tem que ser uma coisa absolutamente democrática, né? Não existe outro ambiente que não o cavalo que tem a capacidade de reunir uma gama tão diferente de pessoas, né? Que vêm de lugares distintos, com profissões tão diferentes, com ocupações, com possibilidade de tempo, de investimento tão diferente, mas quando a gente chega, que a gente está no cavalo, nós somos todos iguais, está todo mundo junto ali. Eu tenho acompanhado muito as discussões que vocês têm tido aqui, assisti quase todos os programas, dificilmente eu consigo assistir ao vivo, mas depois eu vou lá assistir, e eu vejo que sempre tem uma discussão recorrente que fala o pequeno criador, o grande criador e tudo mais, com perdão para todo mundo que já passou por aqui e diz isso. Para mim não existe pequeno criador e grande criador, nunca existiu, nunca vai existir. Pequenos e grandes são os sonhos, são as ambições, são o que você quer construir. Você pode ter um animal, eles falam, a raça é elitizada e tudo mais. A raça não é elitizada. Se você tiver um animal, um indivíduo, você pode ir para uma nacional, por exemplo, com um animal diferente, você pode ter certeza, isso já aconteceu,
que se é realmente um animal superlativo e tal, ele vai ser grande campeão nacional porque ele vai merecer. Ninguém está olhando se você está levando 1, 10, 20, 30 ou 40. Nesse ponto a raça é absolutamente aberta, diferente de outras raças, né? Em outras raças nós sabemos disso, que nem investindo alto muitas vezes você consegue entrar, acaba sendo um clube fechado. É óbvio que depois de muitos anos e tudo mais, o relacionamento facilita, você conhece pessoas, não é no primeiro dia que você vai chegar que isso vai acontecer, mas os criadores têm a obrigação de receber bem quem chega, né? Essa história de criador não dar atenção para os novos que estão chegando, não conversar, não interagir, não receber e tudo mais, isso cada vez mais tem que acabar, né? É importante, é fundamental que a gente dê atenção para todo mundo. E por quê? Em todo usuário, normalmente eu ouço essa reclamação que o usuário ele muitas vezes é discriminado, ele não recebe atenção devida, merecida e tudo mais. Todo usuário é em si um criador em potencial. Eu diria que 99% dos criadores começaram como usuários de cavalo, né? São raríssimas as exceções que o criador ele nasce e começa criador. Então a gente tem uma obrigação enorme, né, de dar atenção, de fomentar esse público e distribuir a genética, né? E a forma, então a gente está sempre buscando formas alternativas de compartilhar um pouquinho de genética, né, com quem está chegando e de trocar a genética com os tradicionais, né, com aqueles que seguem uma determinada linha. O Rafa e o Rubinho estavam falando, olha, difícil, o Rafa acabou de mencionar, talvez difícil a gente achar um cavalo na pista que consiga atender o que a gente quer, mas é isso que o criador tem que ter. Ele tem que ter claro qual é o cavalo que ele busca, né? E não aderir aos modismos. Se você for correr atrás de modismo e tal, primeiro você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Segundo, que você vai ficar maluco, porque a moda, como a própria indústria da moda, ela muda muito rápido, né? Ela muda muito rápido. Se você pensar que entre cobrir uma égua e montar um cavalo são 4 anos, né? 1 de gestação e mais 3 para poder amansar, se você for seguir a moda, você tá liquidado. Você tem que estar atento. Mas então, concluindo a sua pergunta, a gente busca fazer o leilão sempre trazendo ideias diferentes, mas tentando abrir cada vez mais essa possibilidade e agregar. É nossa obrigação como criador divulgar o cavalo manga larga, divulgar as habilidades do cavalo manga larga, não só para nós mesmos, né, mas trazer gente de fora e incentivar. É isso que faz a raça crescer e a raça ir para frente. Fernando, no meio da sua resposta, você falou alguma coisa aí que você procura estudar o que o mercado quer. Você disponibiliza, não o que você acredita que é o melhor do seu criatório, mas você procura estudar o que o mercado quer. E essa é uma pergunta constante dentro da raça. E eu queria saber, na sua opinião, qual conclusão você chegou em relação a isso? O que o mercado quer hoje? Bom, aí a gente tem mercados diferentes, né? Não tem a menor dúvida de que o mercado do usuário, ele quer um cavalo manso, bom de marcha e de preferência bonito. Isso eu não tenho a menor dúvida que é o que o usuário quer. A gente pode até agregar aí com uma pelagem diferente, porque a gente sabe que as pelagens diferentes, tem um trabalho de pelagem enorme feito por alguns criadores aqui que são heróis na associação. Então isso é o que o usuário quer. Não é o Fernando que acha, né? São os leilões que mostram e tudo mais como esses produtos se destacam para o usuário, né? E dentro dos usuários, hoje, basta a gente observar um pouquinho o mercado. A gente tem propostas diferentes, né? Tem alguns criatórios, alguns leilões que focam no usuário de alto luxo, tem outros que focam no usuário de final de semana, que vai levar o cavalo para o sítio, para a chácara e tudo mais. Essa é a diferença. E a gente tem uma outra ponta, que é o mercado de pista. Tá certo? Onde os animais são extremamente valorizados. Aliás, eu diria que hoje, né, nós estamos aqui no pico da valorização do mercado de pista, porque boca de nacional, as inscrições encerram semana que vem, o mercado aquecidíssimo, é quase a janela de transferência europeia lá para jogador de futebol, né? Ela vai até as inscrições da nacional, depois ele vai acalmar um pouquinho e cada um vai cuidar de outras preocupações. Mas eu acho que o trabalho com o usuário, com o consumidor do cavalo, é infinitamente mais importante do que esse trabalho de pista. E você, Rafa, você acha que o mercado quer o que hoje do cavalo manga larga? O que você acha que para o cavalo ser comercial ele precisa ter o quê? Que tipo de cavalo é o cavalo que
que vende fácil? Difícil eu falar porque a gente lá em casa não somos muito comerciais. A gente tem o nosso trabalho comercial é pouco, que a gente fala assim. Mas o cavalo eu acho que todo mundo busca um cavalo bom de andar, vamos fazer assim, de marcha boa, cômoda, manso. Seria um cavalo para o usuário fazer uma cavalgada, fazer uma manga largada, o que seja, uma coisa desse estilo, entendeu? E eu gosto, a gente gosta, por isso que a gente seleciona também, porque a gente trabalha com gado. Então eu gosto também de ver um pouco disso, entendeu? Mas é difícil a gente conseguir, talvez, achar, porque muitos cavalos, que nem a gente fala assim, para vender, tem muita gente, né? Então é difícil você acabar conseguindo conquistar. Você tem que fazer, e é com um trabalho árduo de você tentar fazer o seu cavalo pegar aquilo ali para conseguir o mercado, né? Isso é complicado. Rubinho, aqui a gente está diante de dois criatórios com perfis um pouco distintos. O Tardioli tem um aras e foca nitidamente em pista. É claro que ele atende o usuário também. E você cria numa fazenda e não tem esse foco constante em pista, já tem um foco, um cavalo um pouco que trabalha um pouco mais. Qual a diferença na sua cabeça aí do cavalo de fazenda para um cavalo que é criado em aras? A diferença é muito grande, você está entendendo? A água e o vinho. Tá numa ponta e noutra, você está entendendo? É o que eu te falei um pouco antes, nós estávamos comentando, e é velho ditado. Se o campo faz a cidade não faz o campo. Você está entendendo? Então eu lá, existe a possibilidade rara, mas de vez em quando sai algum animal que vai se destacar na cidade, ele vai ganhar na pista, você tá entendendo? Agora o cavalo de pista trabalhar na cidade, no campo, não vou te falar que não existe, que não tem, mas a probabilidade, a porcentagem é muito pequena. É a vivência, todo Você tá cavalo entendendo? de andar, eu Tem acho. uma coisa no cavalo que a gente fala, vou falar, muita gente vai assustar, mas quem vive cavalo tem o espírito do cavalo é diferente, você está entendendo? É um cavalo que você anda, você joga numa ladeira, você morro abaixo, em lugar de mato, andar no meio do pasto. É muita diferença, é muito grande. Mas acho que é por causa que ele teve esse convívio, Mas ele viveu, né? disso aí. Isso é uma parte do nosso cavalo que, como eu estava te falando, foi jogada no lixo. Isso para mim é uma coisa muito grande, foi uma seleção natural que os antigos, nossos antepassados fizeram, você está entendendo? E a exposição acabou com isso. Digo, não, acabou com isso, você está entendendo? Porque aí você quer o cavalo que não tropeça, o cavalo que não faz não sei o quê, que anda, não pisa em pau, não cai em buraco, não sei o quê. Mas onde? Nós jogamos isso fora, você está entendendo? Essa genética foi jogada, não jogou, então pega esses cavalos, vai correr, vai fazer. É à toa, que nem outro dia, a gente vai ficando mais velho, você vai perdendo um pouco de coragem, já caiu várias vezes. Há poucos dias eu estive na fazenda minha, tinha um menino que estava lá, estava de fora, um menino novo, um cavalo novo, você vê o que o cavalo fazia, se eu pusesse você para ir lá ver, você ia assustar. Até ele uma hora assustou, falou, ô, seu Rubinho, o cavalo é danado, né? Falei, então são coisas que a gente vê que é muito diferente, você está entendendo? E eu vou te falar, a curto prazo eu fui na manga largada, nós fomos para passear, eu participei dela, chegou lá, foi passar num corda, eu precisei ajudar uma moça a passar o cavalo dela no corda, chegou no cordinho, o cavalo não ia, você está entendendo? Então são coisas assim, grosseiras, você está entendendo? Até é difícil estar explicando, porque é grosseiro. É que nem criança criada em apartamento. É desse jeitinho, é que nem os meninos hoje na internet, mas eu quero, jogavam a bola lá. Mas eu quero fazer uma contestação aqui, tá? O nosso foco, você diz que o nosso foco em casa é pista, tá? O nosso foco em casa não é pista, né? Eu cada vez mais gosto menos de pista. Eu acho que a raiz dos problemas da nossa entidade, os nossos desafios passam pela pista, né? O nosso foco é em genética, é em criação, né? Nós não temos foco em pista, né? Esse é o nosso foco. E a gente tem tido essa experiência exatamente assim. Hoje uma parte da nossa tropa tem ido para a fazenda no Mato Grosso do Sul e tudo mais, e a gente já tem manga larga lá trabalhando com gado, laçando, fazendo tudo. São produtos filhos das grandes éguas
né, que estão na raça não só de casa, mas barrigas compradas fora também, que tem produtos que vão para a fazenda, né, e que estão lá trabalhando. Nós temos desafios. O temperamento, o caráter de um cavalo criado no Aras e de um cavalo criado na fazenda, é o que o Rubinho estava dizendo, é completamente diferente. Por quê? Porque o manejo é completamente diferente, a liberdade, o contato dele com o boi. Se chegar nos cavalos do Aras, colocar um boi na frente deles, a gente sabe, né, qual é o espanto e tudo mais. Eu ia devolver a pergunta para você exatamente nesse sentido. Você concordava com o Rubinho e se você não achava que a gente devia focar um pouco, a pista tem que continuar, é um comparativo da raça, mas se você não achava que a gente tinha que ampliar com novos horizontes, ou seja, investir mais em outras coisas fora a exposição, porque a exposição vai continuar, ela já é um sucesso e vai continuar sendo um sucesso. A exposição anda sozinha, assim, esse é o grande problema. A gente gasta hoje na entidade 90% da nossa energia, do nosso tempo pensando em pista, sendo que a gente tem um mundo de outros desafios que a gente precisava fazer uma revolução aqui dentro e tudo mais, e fica sempre correndo atrás do rabo em função de pista, de exposição. Por isso que eu digo, a raiz dos nossos problemas hoje chama-se pista. Por quê? Por conta de um foco exagerado na pista. O mercado se estabeleceu dessa forma. O mercado é soberano. A gente precisa respeitar o mercado sempre. Não adianta controlá-lo, querer controlá-lo, manipular, porque a gente não vai conseguir. Agora, o que a gente tem que fazer como entidade? A gente tem que direcionar, tá certo? Você pega outras iniciativas, por exemplo, você está de parabéns, inclusive, cumprimentar de público em relação à manga largada, você e a Camila, né? Justiça seja feita. Que seja, e o OPSI, óbvio, como condutor de tudo isso, e que deu também a possibilidade que vocês fizessem. É um projeto que é um sucesso, e é um sucesso por quê? Porque ele consegue, de uma forma, de novo, democrática, fazer com que você coloque lá todo mundo em pé de igualdade, não importa a sua idade, não importa se é homem, se é mulher, se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, você chega lá com o seu cavalo, né, e vai fazer um percurso agradável, capaz de ser executado pelo cavalo e tudo mais, mas com um pouquinho de adrenalina. A falta de adrenalina é o que afasta o jovem hoje da nossa raça. Nós temos uma característica que é inerente ao nosso cavalo e que isso nunca vai mudar, que é a avaliação de marcha subjetiva, tá certo? Nós não estamos aqui num torneio leiteiro onde quem der mais leite ganha, nós não estamos numa corrida onde quem bateu o cronômetro vai, nós não estamos fazendo prova de ganho de peso, então falta esse critério objetivo e sempre vai faltar. Mas a gente precisa ter adrenalina para poder atrair o jovem e fazer com que o jovem venha. Os problemas que a gente tem nas empresas hoje, de saber lidar com uma geração diferente, que pensa muito diferente da geração do Rubinho, que pensa muito diferente da nossa geração, sua, minha, do Rafa e tudo mais, é conseguir identificar isso para poder ter esse atrativo. A manga largada, nesse sentido, é um gol de placa, é uma iniciativa. Agora a gente precisa espalhar isso e fazer chegar mais. Nós temos que cacarejar mais. A gente tem que contar para o mundo, para o consumidor, o que o nosso cavalo é capaz de fazer. E querer restringir todas as habilidades do nosso cavalo a um cercadinho de pista é um absurdo, é uma solução, né, completamente equivocada. É bem diferente, que nem você fala, o pessoal sabe mais ou menos que eu faço a provinha minha lá de casa, e que nem fala assim, é uma provinha de marcha, que nem você fala assim, que é um subjetivo, porém o campo é diferente, não é um terreno plano, então acaba que demonstra uma habilidade diferente do cavalo, entendeu? Então isso já é uma coisa de selecionar. É uma entendeu? prova de marcha, só que em terreno diferente, um terreno mais próximo da realidade de uma fazenda, você está entendendo? Isso aí muda completamente a coisa, você está entendendo? Desculpa eu ter entrado, que eu acho que a visão mas fala um pouco da prova. Não, a prova... Então, eu acho que a visão é diferente. A prova de andamento é uma prova de andamento, só que o terreno é outro, está entendendo? Então, tem muitas coisas que influenciam. Eu não vou nem saber, mas, por exemplo, o Deco foi julgar esse ano lá, o que ele falou no início foi extremamente, é o que eu falei, é difícil às vezes, e eu mesmo não consigo. Porque lá você não tem que estar ficando olhando detalhe. Porque os detalhes somem, você está entendendo? Você vai ver se o cavalo está aguentando, não está aguentando, se ele está andando, se você vai se sentir confortável dentro do cavalo ou se não vai. Porque lá, esse negócio de detalhe, você está na pista, num campo de futebol, tudo certinho.
Você está entendendo? Esse é que nem jogador de seleção. Ele joga lá, se tiver um buraquinho, ele reclama. O nosso cavalo não tem isso. Você está entendendo? Lá não tem isso. E eu já vi uma vez pessoa reclamando da pista da Nacional. Você está entendendo? Isso é um absurdo. O cavalo que fica reclamando de pista. Isso é muito comum, inclusive. Bom, é muito comum. É. E eu falei, não vou citar nome nem nada. Se ele tiver ouvido, eu tenho certeza que ele vai lembrar. Eu falei para ele só assim, esse cavalo seu não serve para mim, porque se ele nessa pista ele tá achando ruim, lá na minha casa que tem pedra, tem morro, ele não vai andar de jeito nenhum, você tá entendendo? Então nós temos que mudar esse foco aí, você tá entendendo? Agora cada um cria, isso aí ninguém vai, não Mas vai... é que nem você falou, o manga largada eu acho um ponto muito legal, que eu acho que ficou legal. A gente participou só de uma, que foi lá perto de casa, em Altinópolis. A princípio, se você for pensar, a minha prova, quando a gente resolveu fazer uma prova, eu queria até fazer meio endurinho. O início nós temos essa ideia. Seriam 3 provas para poder fazer, só que daí é o que eu te falei, acaba virando 2 dias. Você Porque não você não consegue fazer num tudo dia. num dia só. Então começa a ficar complicado por causa de toda a logística da fazenda e tal. Então, assim, seria para fazer uma parte de enduro, depois faria uma prova de marcha e a prova funcional, que é um meio cross, né? Que não é também, tem passada em água e tal, então é diferente isso. Então, a gente queria fazer isso, que acho que fica legal e consegue ir todo mundo, por exemplo. Todo ano eu tô pondo meu sobrinho para ir fazer, meu pai vai todo ano. Seu sobrinho tem quantos anos? Tá com 7. 7 anos e tá Ele fazendo faz a provinha só a provinha de marcha, mas para ele, que nem assim, ele adora. Mas ele já está ele querendo fica... fazer a outra já. Agora ele já está querendo fazer a funcional. Só que o problema é você tem que abrir e fechar a porteira, tem hora que não consegue. Passar dentro, Mas, tem por exemplo, galope. esse ano a gente teve o filho do Eduardo, que foi jogar lá também, e ele quis participar. Eu falei, pega o meu cavalo, era um cavalo castrado, meu, manso. Ele fez a prova de marcha e depois ele foi fazer a funcional. Ele está com acho que 12 anos, se não me engano. Fez de boa, fez tranquilo. Fez no tempo dele, fez. Mas fez a gente, prova, o você tá importante, eu acho que a entendendo? É gente um tem que negócio da incentivar adrenalina, as você tá entendendo? crianças a fazer. Nós perdemos hoje, desculpa só cortar, isso é uma coisa que foi, graças a Deus eu tenho o Rafa, meu outro filho também gosta de cavalo, você tá entendendo? A gente vem de família, de criador, que até num certo ponto é um mal, porque cria de tudo, é muita criação que tem em casa, de tudo quanto é bicho, você tá entendendo? Isso vem de família, mas graças a Deus eu tenho ele. Mas o que acontece? Hoje tem muita gente que não tem alguém para seguir, você está entendendo? Porque ficou fora disso aí, você está entendendo? Então isso é um problema seríssimo. Se a gente não estimular isso aí, porque senão você vai, está aqui o Fernando, se ele não tiver daqui uns dias o filho ou filha dele, pode ser o que for, mas ele tem que estar estimulado a fazer alguma coisa com aquilo. Porque senão ele fala, por que eu vou mexer com esses cavalos? Vou faturar e vou embora para o mundo, você está entendendo? Igual o cavalo é gostoso, tá entendendo? Eu não posso falar que eu sou um apaixonado exagerado, tá entendendo? Todos nós aqui. E pela raça, você tá entendendo? Apesar de eu ser ovelha negra na minha família, todo mundo é do outro lado, eu sou do lado do manga larga, gosto das duas, crio a outra ainda, crio e procuro manter a linha do meu bisavô, você tá entendendo? É uma linha de sangue, que é um criatório básico no machador. Mas é uma coisa que e a gente tem que tentar transmitir isso. Eu tenho meu neto, eu tenho um neto já com 1 ano, ando a cavalo com ele, desde pequenininho, ele não tinha ano, eu já punha ele na cabeça da cela, você está entendendo? É isso que nós temos que estimular, porque senão acaba. Não adianta eu criar, não ter alguém para continuar, você está entendendo? Aquilo e para. A sucessão hoje nos criatórios é um dos grandes desafios que a gente tem. Né? Porque a sucessão é em tudo, você pode ter fazenda ou indústria, o que for, tem que ter alguém, você tem que ter alguma coisa que estimula a pessoa a continuar aquilo. Ô Rafa, só pra gente chamar um intervalo, eu queria que você contasse um pouco, antes do intervalo ainda, a dinâmica da prova que você realiza lá. Como é que é? Uma prova de marcha, depois ela é seguida por um cross-country. Explica um pouquinho, detalhe um pouquinho a prova pra gente. A prova nossa hoje em dia consiste de uma prova de marcha comum, igual tem em todo lugar. Só que a gente une as duas raças, eu não faço discriminação. Entra manga larga machador, entra manga larga, se quiser entrar sem registro, campolina, eu aceito qualquer um. Ela é aberta, assim, a ela prova. é aberta. Já teve animais sem registro que foram, entendeu? Isso é aberta para todo mundo. Ele é julgado num terreno entre curvas de níveis. Então, assim, ele tem uma curva aqui,
e um aqui. Então o animal anda aqui nesse plano, sobe o terreno, anda no plano, desce. Então esse é o julgamento de marcha, entendeu? Depois, o julgamento de marcha, a gente tirou essa prova meio que parecida com a prova de colina. Só cortar, só uma coisa. A prova nossa é a prova de colina. Você está entendendo? Bem é uma parecida, prova que já eu tinha pego no Manga Larga há muitos anos e foi largada. Eu fui atrás de um amigo que mexe com isso. A prova em síntese é isso. A diferença maior da nossa prova, desculpa só cortar um pouquinho, que a nossa prova é na fazenda. É a campo. Essa é a diferença, assim, brutal e grosseira. Porque se fizer ela aqui, você pode fazer ela aqui dentro dessa pista da Água Branca. Como lá o Chiquinho fez, já fez vários anos. E está de parabéns, eu já participei da prova, já ajudei a jogar a prova dentro do clube de polo. Do clube de polo em Colinas, está entendendo? A prova pode ser feita em todo lugar, ela é indiferente, é só a sistemática dela. A sistemática dela consiste em 60% está em casa é que ela é na fazenda. Equivale à marcha e 40% equivale à função. Vamos falar assim. A função seria a provinha funcional, que a minha é um meio cross, porque é feito no E graças campo, a Deus entendeu? nós temos uma área que consiga fazer. E fica bem legal, o pessoal gosta, porque apesar que a dinâmica é ruim, porque você tá ali todo mundo na marcha, aí a gente tem que, na hora que acaba tudo, eu faço todo o julgamento de marcha, aí a gente sai todo mundo daqui e vai até o ponto que é onde faz a prova de cross, entendeu? Aí a prova funcional, todo mundo, o que fica legal, fica todo lugar mundo que você tem sentado visão. debaixo de uma árvore e os cavalos fazem a prova em volta dessa árvore, entendeu? Então sai uma reta, desce um terreno, galopa, chega num rio, daí do rio ele vai, sobe um barranco, desce o barranco e tal, e volta, faz um 8 entre um coqueiro e outro, faz um recuo, balizas, são coisas que a gente pôs, porteira. É um campo. É um campo, é prova Porque isso é no difícil campo. você fazer dentro de uma prova, você trazer uma fazenda. Então você tem que fazer uma mini, mas Então fica legal porque chega no final de tarde, estamos todo mundo lá, o pessoal dentro do lá, fica tomando umas e os outros trabalhando que nem doido. Mas é gostoso. Muito legal. Vou chamar o primeiro intervalo, o pessoal deve estar bravo comigo, porque eu falei que quem participasse ia ganhar um boné e as perguntas começaram a bombar aqui. Então no próximo bloco a gente já vai para as perguntas. Vamos lá.
perguntas que chegaram pelo WhatsApp. Eu vou pedir para vocês concentrarem e mandarem no WhatsApp que está aí, na tela de vocês. E vamos lá, começando aqui, o André Freire manda um abraço para os Meirelles, manda um abraço para o Tardioli e pergunta para o Tardioli quais as diretrizes e estratégias para difundir a nossa raça pelo Brasil. Já vou fazer a pergunta para os Meirelles, que ele mandou uma aqui também. Parabenizou vocês pela quarta do Rubinho e, na opinião deles, como vem a marcha atual, como vocês veem a marcha atual do cavalo manga larga. Então vamos lá, começando pelo Tardioli, quais as diretrizes e estratégias para difundir a nossa raça pelo Brasil? Bom, primeiro um abraço para o André que trabalha com a gente lá e é um grande amigo e que abraça todas as nossas loucuras. Na verdade, o que acontece? Primeira coisa, a gente precisa mostrar o cavalo, né? Se a gente não mostrar o cavalo e não contar para o mundo o que ele é capaz de fazer, a gente não vai conseguir difundir. Então, para mostrar o cavalo, a gente tem que rodar, né? Caminhão na estrada e levar o cavalo. Agora, de novo, eu não quero ser repetitivo, mas a exposição talvez não seja a ferramenta mais efetiva para fazer isso, porque essa demonstração não tem a mesma graça, o mesmo potencial se ficar alguém do lado de fora da cerca olhando os nossos cavalos serem montados por peões única e exclusivamente. Então, nessa linha, Tardioli, o Pedrão e o Daniel estão mandando um abraço para você também e falando, poeirão não é o caminho. O Pedrão inclusive mandou os números do poeirão que teve agora em Mogi Mirim, o qual você participou. Se der tempo a gente vai ler os números aqui. Mas não é um dos caminhos o poeirão para mostrar o cavalo? Um abraço para o Daniel e para o Pedro. O Pedro tem feito um trabalho fantástico lá em Mogi. Esse final de semana a gente teve a oportunidade de estar mais uma vez em um poeirão, o de Mogi. E assim, de novo, é óbvio que esse é um dos caminhos. E que caminho é esse? É o caminho da simplicidade, gente. Menos sofisticação e mais abertura para a participação de todo mundo. A gente achar que para poder participar de um evento, você precisa chegar com um caminhão, 5, 6, 7 funcionários e tudo mais, isso afasta o grande público. A solução e o futuro para a gente está na simplicidade. A gente precisa democratizar o uso e a possibilidade de montarem e conhecerem o nosso cavalo. Os poeirões são um caminho, manga largada são um caminho, exposições fora dos grandes centros também são um caminho importante, mas elas necessariamente têm que estar atreladas a provas sociais. A gente não pode continuar tratando provas sociais, muito embora isso tenha mudado, justiça seja feita, mas a gente não pode continuar achando, e é um vício de grande parte dos criadores e dos expositores, do que eu me incluo, achando que a prova social atrapalha a exposição, que a prova social só faz a exposição demorar e tudo mais. Não, a prova social talvez seja um dos grandes fomentos numa exposição, quando você tem categoria feminina, quando você tem criança de todas as idades montando, quando você tem os próprios criadores montando, o que eu acho que o próprio criador montar, aliás, não é mérito nenhum, isso é obrigação, né? E tudo mais. Eu sempre digo, quem monta tem palpite, né? Quem monta tem opinião, né, Rubinho? Quem não monta tem palpite. Só fazer um parênteses, isso é uma coisa que acontecia e devido à concorrência hoje em exposição, acabou-se, está entendendo? Uma das coisas importantes de uma exposição não é que você está levando para mostrar para os outros, é os outros criadores verem e poderem montar no seu cavalo. Hoje é muito difícil, tem muita gente que passa, só depois que passar o cavalo, só depois disso que eu vou deixar você montar. Então o cavalo está de um jeito que ficou uma coisa diferente, isso aí eu acho que não pode. Se o seu cavalo é bom, ele vai alterar pouco, mas não vai mudar. Eu lembro meu pai, isso há muitos anos, quer dizer, coisa também é exagero, vocês vão falar, mas meu pai ia, tinha torneio leiteiro, ele pegava, mandava riar até cavalo dos outros, o pessoal conhecia, e andava no cavalo. Você leva o seu cavalo na exposição, pro Rafael, pro Cianga, não, vai lá, remonta. Isso é importante, porque às vezes o sujeito não vai na fazenda, mas lá ele está na exposição. Se já levou o animal, é uma oportunidade do outro criador montar. Mas nós temos um problema muito sério de hoje em dia, que muitos criadores não montam. Aí já é outra conversa. Mas eu acho que já que o cavalo está exposto, ele está exposto geral, você está entendendo? A pessoa que quer andar, anda no cavalo. Uma coisa que dava maior prazer quando a gente acabou levando, começou a levar uma égua nossa que era linda em provas, era que depois que ela ganhava, o pessoal vinha todo mundo querer montar na égua. E pra gente isso era um prazer. Às vezes não que ela não ganhava, mas o pessoal gostava dela e queria montar nela.
Mas qual que é a grande satisfação do criador? Não é mostrar sua troca? E o prazer que você tem maior é quando isso acontece, alguém quer o que você está criando. Exatamente. E só para fechar, assim, desculpa, e dentro dessa linha e tal, as copas de marcha. Que a Copa de Marcha também é uma forma de democratizar a raça e tudo mais, muito mais fácil, mais simples você poder participar. Então as possibilidades são várias, mas como eu disse, talvez elas mereçam agora, daqui para frente, receber mais da nossa atenção do que a exposição em si. Uma das perguntas que chegou aqui para você é exatamente essa: como a gente remodelar essa Copa de Marcha e conseguir, não, porque exigir não é uma palavra muito forte, e conseguir uma maior participação dos criadores, porque a Copa de Marcha, isso não é segredo para ninguém, ainda mais com ela estando presente dentro das exposições e com a obrigatoriedade das duas exposições para ir nacional, ela deu uma definhada. Como você acha que a gente consegue dar um up nela de novo? Veja, eu não tenho respostas prontas para todas essas perguntas, para os desafios. Agora, o que eu vejo na Copa de Marcha, em especial, que me parece ser muito evidente, a gente tem um problema de calendário, né? A final da Copa de Marcha, feita depois da Nacional, esvazia a Copa. Então, o desafio que a gente tem é conseguir inserir as Copas e as suas etapas dentro do calendário, né? Tem etapas importantíssimas, como a de Jundiaí, por exemplo, que é feita lá com muito suor pelo Tioca, pelos meninos, pessoal do grupo de Jundiaí e tudo mais, que é uma referência absoluta, é um dos grandes eventos da marcha e tudo mais, que esse ano ainda não aconteceu, tem uma dúvida aí se vai ter ou não e tudo mais. A gente não pode negligenciar. Talvez fazer com que as exposições tenham Copa de Marcha junto, conforme já acontece. A gente tem procurado fazer isso lá no nosso núcleo de amparo também, mas a gente precisa de atenção para as Copas, mas especialmente em relação ao calendário. Acho que um dos grandes desafios em relação a não deixar as Copas morrerem passa pelo calendário. E eu tenho uma notícia boa, vou dar aqui de primeira mão. Então vai sair patrocínio da Cobase aí para as Copas de Marcha e para as Copas de Função. Aguarde que a gente vai ter boas novidades daqui para frente. Okay? E mantendo a pergunta do André, o Rubinho, ele pergunta o que você acha da marcha atual do cavalo manga larga. O Débora que tá falando? Não, o André Freire. Freire, o que eu acho do... Olha, eu vou te ser franco, eu achei que eles falam, melhorou, você está entendendo? E eu ainda tenho minhas dúvidas, eu acho muito cavalo feito, você está entendendo? Eu, particularmente, gosto do andamento natural, você está entendendo? A gente melhora certas coisas, mas tem gente trabalhando acima, muito acima disso, você está entendendo? E é onde que muitos não deixam a gente montar no cavalo. Porque se montar no cavalo, ele perde aquele ritmo dele. E vou te falar uma coisa que eu gostaria de falar, já falei para vários, serve para você, serve para manga larga hoje, já foi uma opinião. Nós temos que quebrar o ritmo na prova de andamento. Esse negócio de cavalo andar e ficar sempre no mesmo ritmo, eu quero quebrar o ritmo para ver se ele vai e volta, você está entendendo? O andamento, eu acho que hoje tem muito cavalo, não vou falar, eu monto, gosto demais de montar cavalo. Nós temos bons cavalos de andar, mas tem muita coisa feita. Eu gosto mais do andamento natural. Você sabe, Senga, que eu acho que nessa linha do Rubinho, uma discussão que a gente deveria ter e pensar para contemplar em um futuro próximo é a rédea livre, né? Em algum momento das nossas provas de marcha, a gente... Não só a rédea livre, preste atenção, você tem que quebrar o ritmo. Seria quebrar o ritmo do cavalo. Exercício. E o outro, dentro disso que o Rubinho está ponderando, me parece que enquanto o jurado está avaliando os animais, a gente manter todos os outros naquela mesma tocada, muitas vezes está fazendo uma prova de marcha virar uma prova de resistência, né? Então são dois aspectos aí que a gente poderia pensar e observar em relação a isso. Mas a rédea livre, especialmente, eu acho que daria uma contribuição muito grande dentro dessa linha que a gente tem procurado focar, que passa necessariamente pelo bom temperamento do cavalo de sela. Muito bom. O Pagoto está aqui mandando um abraço para vocês, o Cachala lá da Bahia. Abração, Pagoto, Cachala, meu amigo. Grande Pagoto, um abração aí também. O Caico Sintra, você conhece bem do Centro Hípico Hipocampo, pergunta: como vamos fazer para manter o nosso verdadeiro cavalo funcional, como era originalmente os cavalos de trabalho em fazendas?
cai naquela história que você estava falando, Rubinho. É o que nós estamos procurando, que nós perdemos. Então, Kaique, um abração. Amanhã você tá indo pra Sabia, lá. amanhã eu tô aí com você, sabia que você ia cutucar. É muito simples, não é muito complicado, porque nós perdemos isso aí todo, essa genética de uma certa moda que foi selecionado, que é a seleção natural que nossos antepassados fizeram, caçando, trabalhando o cavalo no campo, trabalhando em fazenda. Isso aí nós abandonamos. Então hoje a gente tem que procurar, e está muito difícil procurar isso, tá entendendo? Que é o que a gente tenta. Lá em casa aí eu tento isso, que é o que eu falei, vou atrás dos cavalos de gente que caçava, dessas coisas, que esse cavalo, o espírito dele é diferente. Só quem anda, que sabe, trabalha o cavalo no campo, que conhece isso. Então eu sempre procurei me focar em cima disso, mas é muito difícil. Tanto é que todos os bichos que eu tenho, no fundo, tem alguma coisa que vem de algum lugar que o pessoal gostava de caçar, gostava disso. Eu acho que esse cavalo é muito diferente. E a rusticidade, essa rusticidade é o que nem a gente fala hoje, a rusticidade não tem. Tem. Rusticidade é o cavalo que você solta, porque tem o cavalo que você solta ele no pasto, ele fica esperando alguém tratar. A rusticidade é o cavalo que você solta, ele vai procurar capins, tá entendendo? Ele sabe, ele anda atrás, tá entendendo? O foco dele em gado, em tudo tem isso. Então você precisa andar, agora se você ficar só tratando, o cavalo fica acostumado, solta ele para, tá entendendo? Então é onde que existe muita diferença do cavalo de campo. O cavalo de campo nosso, e desculpa falar isso para muita gente, às vezes não viveu, há 20, e eu que não estou tão velho, mas há uns 20, mais de 20 anos atrás, a turma falava que nós não íamos ter gado para tocar. Nós estamos no Brasil hoje, nós ainda vamos, se Deus quiser, ainda vai ter mais de 30 anos para frente, vai ter gado para tocar assim. O problema é que os nossos cavalos pararam de tocar gado, outra raça entrou. Nós perdemos essa área aí. Nós perdemos o campo, porque nós focamos em pista e esqueceu o cavalo que trabalha no campo. Os cavalos nossos trabalham no campo e faz muito bem o serviço. Mas a gente tem uma questão de vocação econômica das fazendas também, né? Com a cana que se espalhou e tudo mais. Não, tem isso aí tudo. Algumas propriedades do cavalo. Mas só para te falar, por exemplo, eu vou dar um exemplo, desculpa te cortar, que outro dia Davi, você vai. Não. Isso aqui é uma prova. Você vai nos Estados Unidos, que hoje é o país mais evoluído do mundo, você vai em confinamento de 50 mil, de 20 mil boi, 30 mil boi. Quem é que vai tirar o boi do curral? Não é o homem que vai a pé, é um cavalo que vai lá, você está entendendo? Então nós não vamos parar de tocar o cavalo, vai ser ter utilidade, desde que ele trabalhe. Se o cavalo não trabalhar, ele não tem utilidade. O cavalo no campo, numa fazenda, é uma ferramenta de serviço. Nós só não sabemos usar. E lá em casa o que eu gosto, o que me dá prazer, é você ver um cavalo bom de serviço, trabalhar no campo, fazer e ajudar o peão trabalhar. A diferença é grosseira isso aí. Não vou falar que os outros trabalham, mas uns tem mais, é que nem aprender na escola. Um tem mais fácil para aprender, o outro é mais difícil. Então o cavalo que já vem com esse espírito de campo, o cavalo de fazenda, ele é muito diferente desses outros. Muito bom. Ô, Tardioli, não para de chegar perguntas aqui, algumas convergindo exatamente para aquela pesquisa que você está fazendo, aquele projeto Genoma Tarlim. Então o Rafael Tomazelli do Aras RMT está perguntando, o Pedrão está perguntando sobre esse projeto, o Cauê também está perguntando sobre o projeto. Era uma das minhas perguntas e eu queria deixar um espaço diferente para você falar sobre esse projeto Genoma Tarlim, o que é, para que serve, como que a gente vai fazer uso dessa ferramenta, que é uma das novidades que você está trazendo aí para a raça. Na verdade é o Genômica Tarlim. O que é o Genômica? A gente está trabalhando com uma equipe de geneticistas, né, que foram contratados para fazer um mapeamento genético de 100% da nossa tropa, né? Então todos os indivíduos estão sendo mapeados geneticamente, onde a gente trabalha na verdade basicamente com 2 blocos de informações: características desejáveis e características indesejáveis, né? Para tentar identificar e isolar o gene responsável por cada uma dessas características. No meio de tudo isso a gente tem rusticidade, habilidade materna, capacidade de aleitamento das matrizes para tratar bem dos potros, resistência dos potros a rodococos, ausência de hemiplegia,
herdabilidade de marcha, quantidade de colágeno que está necessariamente atrelada à boa constituição e qualidade das articulações, defeitos que são desclassificantes, transcurvo, características indesejáveis, garupa plana, problemas de dorso e tudo mais. Então tem uma série de características tal, que foram escolhidas depois de grande discussão em relação ao cavalo que a gente busca como ideal em casa e tudo mais. Então a partir disso inicia-se o mapeamento de todos os indivíduos. A gente cruza as informações obtidas especificamente dentro de casa com outros bancos de dados disponíveis no mercado, no mundo, em relação a características, para que você possa fazer o cruzamento e isolar esses genes. A expectativa é que para o ano que vem, no leilão, a gente já apresente os primeiros produtos já certificados pelo programa, com determinadas características identificadas. Então, por exemplo, é óbvio que você quer ter animais livres de determinados defeitos, mas você também pensa em rusticidade, você pensa, se a gente pega o Rhodococcus, por exemplo, que é o grande vilão da mortalidade dos potros e tudo mais, por que às vezes você chega num lote com uma determinada